Bom dia, boa tarde. Muito obrigada pelo convite da professora Alessandra Harmel e do professor Eduardo Harmel. Realmente eu agradeço muito de poder estar compartilhando com vocês neste evento do Dia do Tradutor da FMU. Meu nome é Cláudia Ayala, eu nasci na Colômbia e realmente é um privilégio poder estar com vocês, com a comunidade brasileira, falantes de português, uma língua que eu amo muito e uma cultura que realmente eu considero bem interessante e muito linda, muito alegre. Quando eu morava na Colômbia, eu estudei línguas modernas, e aquela carreira estava concentrada principalmente na educação. Então, eu trabalhei como professora no meu país por vários anos. Eu era professora de espanhol e professora de inglês também. Aprendi a língua em inglês muito bem. Eu tive a oportunidade de trabalhar lá numa escola que era totalmente dedicada ao estudo do inglês. Era uma companhia que era basicamente colombo-americana. E ali tive a oportunidade de aprender. Muitas pessoas falam que é aquele que ensina aprende duas vezes, e realmente eu sei que isso é a verdade. Eu aprendi muito, eu tinha que estudar bastante para poder ensinar aos meus estudantes naquele tempo. Então, tive nesses esforços que eu fiz para poder aprender a língua muito melhor, realmente tive sucesso, e foi uma experiência muito linda lá na Colômbia, ensinando as pessoas a aprender inglês. Depois eu queria morar aqui nos Estados Unidos, tive a oportunidade de morar, minha mãe veio, eu vim também, e aqui trabalhei fazendo várias coisas. No começo sempre começamos fazendo coisas diferentes da nossa profissão. Eu fiz isso, um dos meus trabalhos foi barmaid, num restaurante brasileiro. Eu não falava ainda a língua portuguesa, mas eu aprendi a fazer uma boa caipirinha. E foi muito linda aquela experiência. Ali conheci a um senhor que me falou que na agência dele estavam precisando de intérpretes, que ele tinha notado que eu falava inglês bem, espanhol bem, e que ele poderia me treinar, porque exatamente no escritório onde ele trabalhava, era um pequeno fórum realmente, mas era um pequeno fórum, não era algo grande, onde faziam audiências justas, que se chama, né? Eles falam como audiências justas, e então fui contratada pela agência onde ele trabalhava e fui treinada por ele e pelo filho dele na interpretação simultânea e a interpretação consecutiva. Então, realmente eu comecei empiricamente trabalhando como intérprete. Naquele tempo eu não tinha um treinamento formal como intérprete, mas ele e o filho me ajudaram. O pai era especializado mais na parte simultânea e o filho trabalhava mais a parte consecutiva. Então, com os dois, realmente foi uma experiência boa para mim, porque tive a oportunidade de aprender muito da experiência que eles já tinham. Essas audiências justas realmente se focalizavam na parte de benefícios que eles chamam aqui de welfare, né? Que é benefícios de bem-estar. Quando as famílias têm alguma dificuldade financeira, têm complicações para poder viver, então eles podem fazer uma solicitação para poder obter benefícios de welfare ou de bem-estar. E então, para que seja determinada a elegibilidade deles, eles têm que comparecer ante um juiz administrativo para poderem determinar, para eles determinar se essas pessoas são realmente elegíveis para receber aqueles benefícios. Então, eu tive a oportunidade de começar minha carreira como intérprete ali nessa área. Mas eu estava interessada, eu gostava muito da interpretação, eu gostei daquilo que eu aprendi e me sinto muito grata de ter feito isso, mas também eu tinha outros interesses, intelectuais, e comecei a tentar me preparar um pouquinho melhor para continuar trabalhando, por exemplo, na área pública. Então, comecei a trabalhar com o procurador estadual de lá, de Nova York,
E trabalhei em várias capacidades, como secretária jurídica. Eu também tive a oportunidade de obter uma certificação de assistência de advogados. Então, ali também tive a oportunidade de trabalhar como representante aos consumidores. Nesse trabalho, realmente, o que eu fazia era que, quando os consumidores estavam se queixando porque eles achavam que eles tinham sido vítimas de fraude, então eles apresentavam uma queixa perante o procurador, e o procurador ajudava com o assunto de mediação. Então, ali eu era como um tipo de mediadora naquele tempo. E foi uma experiência muito linda, mas também estava a inquietude ou a inquietação de continuar a trabalhar como intérprete. Continuei me preparando para me certificar e finalmente consegui trabalho como intérprete em um fórum lá em Nova York. Trabalhei em vários fóruns em Nova York como intérprete. Tive a oportunidade de trabalhar na área civil, na área criminal, na área de família também. Então, era bem interessante porque a gente sempre estava aprendendo vocabulário, sempre estávamos aprimorando os nossos conhecimentos à medida que nós continuávamos a fazer a nossa profissão de intérprete lá. Então, foi lindo. Sempre tinha que fazer provas também. Eu tentei de me certificar em Nova Jersey, lá quando eu estava em Nova York. Então, trabalhei em Nova York, Nova Jersey, e depois finalmente cheguei à Flórida, onde eu comecei também a trabalhar na área de interpretação, mais do que tudo tanto na área criminal quanto na área civil. Então, tem sido muito lindo. Realmente, a gente tem a oportunidade aqui de conhecer muita cultura. Aqui tem muita necessidade de intérpretes. Sempre estão procurando intérpretes. Agora estou trabalhando, por exemplo, com imigração. Em imigração, eles sempre estão me ligando. Cláudia, você está disponível para trabalhar amanhã? Então, sempre há trabalho. Realmente é uma área muito, muito conhecida e onde existe muita necessidade para ajudar aos imigrantes. E é uma honra para mim poder ter essa oportunidade de continuar a ajudar aos imigrantes, porque eu sou imigrante e eu sei como imigrante que pode ser muito difícil às vezes começar, né? Marcar aquele começo e poder estar encaminhados numa profissão. Tudo é complicado um pouquinho às vezes para os imigrantes, mas realmente é lindo para mim poder ter tido aquela oportunidade de trabalhar ajudando também a imigrantes como eu também sou. Que mais poderia dizer a vocês? Ainda continuo me preparando. Esta é uma profissão onde a gente tem que continuar a se preparar, não podemos parar. A língua sempre evolui, né? Sempre está progredindo, novas palavras aparecem, novos termos. Então, nós temos que continuar, né, na educação para poder sempre fazer o melhor trabalho possível para as pessoas que estão precisando da nossa ajuda linguística. Realmente eu continuo a fazê-lo. Agora estou estudando com o professor Eduardo Harmel, também com a esposa dele às vezes. Continuo estudando a interpretação jurídica na língua portuguesa, que é uma língua que eu quero muito. E também tenho trabalhado com a língua em português, com a língua portuguesa em várias ocasiões. Lá em Nova York tive uma oportunidade maior de trabalhar com o português. Aqui também trabalho, não com a mesma quantidade. Aqui em espanhol há muita necessidade, então trabalho mais na área de espanhol do que eu trabalho em português, mas é minha intenção continuar trabalhando também em português, porque como eu já falei, eu aprendi já muitas coisas, então eu quero continuar a utilizar esse aprendizado. Se a gente não continua estudando, praticando, então aqueles conhecimentos ficam dormidos na nossa cabeça. Então eu espero continuar aprendendo de vocês, porque eu aprendo muito da língua portuguesa com vocês, aprendo muito quando eu falo vocês, falo dos falantes da língua portuguesa, né? E tenho sempre oportunidade, é uma bênção ter a oportunidade de sempre estar em contato com muitos conhecedores dessa bela língua.
Realmente tem sido um prazer. Como eu já falei, sempre as pessoas têm que se preparar, né? É importante estudar para que obter uma certificação. Primeiro há uma prova escrita, depois uma prova oral. E sempre há escolas que ensinam aquele treinamento que é necessário obter para poder estar preparados na área da interpretação. Assim como vocês têm lá no Brasil, aqui também existem e em vários países, então sempre nosso alvo deve ser a continuar a nos preparar para sempre fazer um bom trabalho e poder ajudar a assistir a nossa comunidade que sempre está precisando de ajuda para poder unir aquela barreira linguística. Não? Nós somos aquela ponte que realmente quebra, não? Que é aquela ponte que une ou aquela ponte que quebra aquela barreira que existe entre dois falantes de diferentes línguas para que eles possam ter uma boa comunicação. Um prazer grande de falar com vocês. Espero poder ter a oportunidade de me reunir com vocês depois, um pouquinho mais tarde. Caso tiverem alguma pergunta, seria um prazer realmente compartilhar com vocês e responder, e talvez eu também fazer perguntas a vocês com relação aos estudos lá no Brasil. Um abraço grande, tenham um lindo dia e até mais logo. Tchau, obrigada.